Salve galera, estamos mais uma vez aqui para fazer a nossa lista e dessa vez é sobre as melhores lutas dos animes. É claro que a gente não, vai ter muita luta foda, vai ter, mas a gente vai focar principalmente nas lutas que mais nos tocaram. Então vem uma questão mais pessoal nossa, entendeu? Eu tô aqui hoje com meu amigo Arthur. O Arthur trouxe duas lutas assim que ele gosta pra caramba, eu trouxe outras duas e espero que vocês gostem do vídeo. Arthur, quer começar aqui agora a lista? Qual luta você trouxe que mais te impactou? Ah, lembrando galera, talvez tenha spoiler, mas vocês já estão acostumados com os vídeos do canal, por favor. Então, antes de mais nada, salve rapaziada, e aí como é que vocês estão? Cara, isso aqui é muito mais nosso pessoal, podem discordar à vontade, você que tá assistindo também tiver alguma luta maneira, deixa nos comentários. Mas já começando aqui, eu vou trazer uma que, tipo assim, a obra em si, ela tem várias lutas maravilhosas, sensacionais, mas uma em específica que ela tem um significado, um simbolismo tão grande, que é a luta do Gohan contra o Cell. No momento em que o Gohan, ele tem esse lado, né, dele querer ser mais pacífico, ele é filho do Goku, o Goku ele preza muito a luta, ele preza muito as batalhas, ele tem esse desejo de ficar mais forte. O Gohan, ele entende que ele precisa ficar mais poderoso, só que ele não necessariamente quer partir direto para um conflito. E a partir desse momento, a partir dessa saga, onde a gente deveria, né, a gente deveria ter tido essa viradinha de chave no Gohan, que era um momento em que, tipo, ele vê o Android 17 caído no chão, que era pra ser um vilão, assim, um rival deles, mas o próprio 17 demonstrava ter uma personalidade, assim, um pouco mais humana, diferente dos outros androides, e quando ele tá prestes a morrer, ele fala pro Gohan, não é errado você lutar por justiça, sabe? Não é errado você querer lutar, manter as coisas do jeito que estão, sabe? Mas proteja o planeta e as criaturas vivas que eu tanto gostei. E aí o Cell mata o 17. E nesse momento, esse moleque, ele encarna o Katsugo. Esse moleque a gente via chorando na saga do Freeza. Esse moleque vira simplesmente um demônio. Ele consegue acessar a transformação do Super Saiyajin 2, espantando todo mundo. Todo mundo tá assistindo ficar assustado, porque ninguém esperava que ele tinha tanto poder, tanto potencial assim. E ele amassa o Cell na porrada e protagoniza uma das cenas mais lindas, que é o Kamehameha duplo com o Goku. O Goku também tem esse negócio, tipo, ele nunca foi um pai bom pro filho, e no momento que ele vê que vai ficar entre o filho dele e o desejo dele de lutar, aí ele escolhe meio que proteger o filho, sabe? É uma cena linda demais. É um dos poucos momentos, assim, que eu diria que tem um simbolismo maravilhoso na obra. Mano, você trouxe agora o Gohan, que é meu personagem favorito de Dragon Ball. Muita gente critica que ele tomou outro rumo, que ele foi estudar, que ele nunca quis ser um guerreiro, e eu acho isso legal, sabe? Eu entendo que o autor fez isso porque a galera queria Goku, e o cara trouxe o Goku de volta e teve que escantear um pouquinho o Gohan. Mas eu gosto do rumo que tomou o Gohan, é um caminho diferente, sabe? É uma coisa que eu até vi um post muito interessante no Instagram que o pessoal falava, quando criança eu ficava com raiva do Gohan, hoje como adulto eu entendo o Gohan, sabe? Tipo, o cara amadureceu e seguiu outro caminho, e até aí tudo bem. E essa luta é muito, muito foda, eu acho que é uma das melhores de Dragon Ball, e é muito impactante a morte do Android, que aí depois o Gohan faz o Super Saiyajin evoluindo. Cara, é muito foda mesmo. Agora o que eu vou trazer é uma que foi um dos episódios que eu mais revi na minha vida. Que eu lembro que na época que eu li no mangá, eu fiquei impactado. Eu falei, meu Deus, isso aqui vai ser muito foda no anime. E quando chegou o anime foi ainda melhor do que eu esperava, sabe? Superou as expectativas que já estavam altas. Que foi All Might vs All For One. Eu não falo muito de Boku no Hero aqui, porque Boku no Hero é um anime que com o tempo foi me enjoando. Tem gente que reclama muito do final, eu não cheguei até o final, porque pra mim a obra já estava me enjoando um pouquinho. Principalmente, eu parei, eu acho que na época que o Deku tava despertando outras habilidades, isso me incomodou. Na época eu queria muito que tivesse um time skip e já mostrasse eles adultos, aí mostraria ele tão forte quanto o All Might pra mim poder ter seguido esse caminho. Mas é uma opinião minha, eu vou dar outra oportunidade de Boku no Hero e tentar ver até o final. Mas antes disso, no final da terceira temporada, tivemos uma luta incrível que foi do All Might contra o All For One. E o All Might, como todo mundo lembra, ele só podia ficar 3 horas no seu modo poderoso, né? Só que depois diminui só pra 1 hora. E aí ele vai lá ajudar o pessoal, e nessa luta contra o All For One acaba a energia dele. O cara tá assim, o farrapo ali. Mas assim, o All For One
tá prestes a acabar com ele, e aí o All Might continua lutando. E ele luta de maneira incrível, e aí traz a esperança, e aí você vê todo mundo torcendo por ele. Tipo, não tá torcendo porque, ele vai salvar nossas vidas, não, ele tá torcendo porque o povo ama ele, o pessoal quer ver ele bem. E é muito incrível. E aí no final, quando eles. Como é o golpe? Era United States of Smash. Nossa, me arrepiei pra caramba. Achei que ele ia falecer no final da luta. E aí no final ele ainda aponta o dedo pra câmera e falando, você é o próximo. E todo mundo falando, nossa, ele tá desafiando todos os vilões, falando, eu tô aqui ainda. Mas não, ele tava dando um toque pro Deco, se prepara, garoto, porque na próxima vai ser com você. Cara, é muito foda, me arrepiou demais. A luta é tipo, todos os heróis indo salvar o Bakugou, já é muito interessante. Aí quando chega o All Might, vai lutando contra ele, e o All tá muito forte. E aí o All Might já todo farrapo, puxa aquela energia lá do coração, lembrando da sua mestre. Caramba, é lindo aquilo. E pra mim é uma das melhores lutas, é um dos melhores golpes que eu já vi nos animes e é muito foda. Acho que agora, a gente falando sobre simbolismos e tal, eu suspeito pra falar, sempre vou puxar sempre essa obra, que é uma luta que, assim, é um personagem que não me apetecia muito na obra, que no caso é o Yoga, de Cisne, do Cavaleiro do Zodíaco. Pelo menos eu tô me baseando no anime. No anime eu tô me baseando, não no mangá, os carai, não. Com base no anime. No anime, a gente, quando chega na casa da saga das 12 casas, o Yoga, ele, em determinado momento, ele pula algumas casas à frente e ele acaba se encontrando com o mestre dele, né? Deveria ser o mestre dele, que é o Camus de Aquário. E que, basicamente, o Yoga, ele tem essa questão de que ele não consegue lutar contra o mestre dele. Ele não consegue, tipo, dar fim à vida do sensei dele. E o Camus, ele tem as habilidades de gelo, então ele meio que tenta ensinar o Yoga a ser um pouco mais frio com o oponente, né? Ele não pode simplesmente ignorar o adversário dele e não querer lutar, porque se ele for fazer isso ele vai morrer. E aí vai desenrolar da luta, o Camus ele vai pressionando o Yoga, ele vai tentando passar meio que a filosofia de vida dele pro discípulo. O Yoga ele tinha muito também essa questão com a mãe dele, porque a mãe dele tinha afundado, o navio tinha naufragado no meio do oceano, assim, congelado. Mas ele conseguia descer na profundidade que ainda dava pra ele visitar ela. E aí o Camus simplesmente ele olha isso e ele fica... que tem esse negócio também. O Camus ele é muito desapegado com as emoções dele, ele é um cara muito frio, né? Perdão do trocadilho. Ele é muito desapegado às emoções, ele tenta ensinar isso pro Yoga. Tipo assim, cara, numa luta, numa batalha, numa guerra, você não pode se deixar ser governado pelas suas emoções. Você tem que se manter firme, você tem que se manter frio e encarar as adversidades. Você tem que enfrentar o seu adversário. E nesse momento ele simplesmente mostra pro Yoga, tipo assim, você tem tanto apreço pela sua mãe, que já morreu, que ele tem esse ponto, a mãe dele já tá morta. Mas tipo assim, ele fica muito apegado em visitar ali, meio que seria o túmulo dela, o cadáver. E o Camus simplesmente fala, então é o seguinte, Yoga, olhe bem assim, ele mostra pro Yoga assim, né, novamente a imagem da mãe dele. Ele fala, tipo, olha bem, Yoga, aproveite que esse vai ser o último momento que você vai conseguir visualizar sua mãe na sua vida. E aí ele dá um golpe assim, que atravessa o céu, cai no mar, e simplesmente ele termina de afundar ainda mais o navio que a mãe do Yoga tava. E o próprio Yoga entra em desespero, porque ele fica tipo assim, cara, eu não vou conseguir mais ver o rosto dela, não vou conseguir descer naquela profundidade, ninguém vai conseguir. E aí simplesmente ele fica transtornado, o Camus consegue, né, de certa forma, provocar o Yoga num ponto ele querer lutar de verdade contra ele, mas o Yoga ele não consegue chegar naquele ponto que o Camus ainda queria. Então o Camus derrota o Yoga, só que ele não consegue dar fim à vida dele. Então ele transforma o Yoga num esquife de gelo, meio que prende ele dentro de um cubão de gelo assim. E ele fica tipo assim, eu não vou te matar, mas eu não posso deixar você subir. Então você vai ficar aqui e vai servir de exemplo pra quem tentar passar por essa casa. Aí depois o pessoal encontra ele, né, os Cavaleiros de Bronze, o Sei, o Shiryu, o Yoga. Encontrou ele, conseguem libertar ele do esquife de gelo. E aí a gente tem a segunda rodada do Yoga versus o Camus, que é simplesmente animal. É de verdade um dos momentos assim mais de arrepiar na obra, porque o Yoga ele vira pro Camus e ele fica, agora eu entendi, Camus, o que você tava tentando me ensinar. E ele começa meio que a replicar a personalidade do Camus, e o Camus começa a ficar um pouco surpreso com isso, no ponto de que ele vai usar de novo a execução Aurora, que é pra ser o ultimate golpe deles. O Yoga ele também
tenta usar a execução Aurora. E o Camus fica tipo assim, cara, você quer usar o meu golpe contra mim? É isso mesmo. Então, beleza. E simplesmente a gente tem essa sequência maravilhosa que são as duas execuções Aurora colidindo uma com a outra. E aí, tipo, ao final da luta, o Camus, ele parabeniza o Yoga por ter conseguido chegar ao zero absoluto. Tipo, ele completou todo o treinamento dele. O Camus, como mestre, fica satisfeito porque ele conseguiu fazer que o discípulo dele superasse ele, que ele concluísse todo o treinamento. E é uma frase muito bonita, porque ele fica tipo assim, eu queria ter forças, no caso o Camus falando por Yoga, eu queria ter forças pra deixar você viver, pra você usufruir mais dessas novas habilidades. Só que no momento eu não consigo. E aí ele cai, ele morre. E aí o Yoga também, tipo, ele agradece ao Camus por ter ensinado ele a filosofia de vida dele, que ele entende que tudo que o Camus fez, no final das contas, era pra deixar ele mais forte, porque é um mentor e um discípulo. O Yoga agradece, o Yoga também cai morto no chão. O Yoga, de verdade, ele morre nessa luta. É um golpe suicida. Ele sabe que ele não vai... Ele pensava, tipo assim, cara, se eu não conseguir matar o Camus, pelo menos vai eu e ele morrer. Então, tipo assim, ele dá o golpe suicida dele, usa a execução Aurora e os dois caem mortos no chão. Discípulo e mentor. Ambos conseguiram ali, tipo, concluir o arco de personagem deles. E é muito massa, porque antes o Yoga, no primeiro confronto, ele fica meio que desapegado. Tipo, ele perde pro Camus e ele fica tipo assim, gente, foi mal, eu não consigo... Boa sorte pra vocês aí. Dessa vez não. Dessa vez ele fica tipo assim, cara, meus amigos confiam em mim, eles se arriscaram muito pra subir até aqui. Tem também a questão do Shiryu, que o Shiryu também, pra eles, né? O Shiryu tinha se sacrificado na luta contra o Shura. E ele fica tipo assim, cara, o Shiryu e os outros estão se sacrificando pra proteger a Athena, pra concluir nosso objetivo. Eu também tenho que seguir por esse caminho. Então eu não vou mais fugir. Eu vou lutar contra esse cara. E se eu não conseguir derrotar ele, pelo menos vai eu e ele junto. E é maravilhosa essa cena. A conclusão também que a gente tem do que seria ele se despedindo dos amigos também é muito bonita. E Cavaleiro sempre vai ter, né, cara, essa parada de tipo assim, você é um instrumento de sacrifício, sabe? Até onde você iria pelos seus objetivos. É muito bonito isso. Agora, pra finalizar, vou trazer uma luta de um anime que eu já falei tantas vezes aqui no canal, que é de Mob Psycho 100, que é do Toshiro Suzuki versus o Mob. É uma luta muito foda, porque o Mob vai enfrentar um cara que teoricamente é o mesmo nível que ele. Ele é o mais poderoso de toda a organização e ele quer acabar com todo mundo, ele quer deixar só os mais fortes sobreviverem. Ele tem uma visão muito disturpada da humanidade, ele mesmo se vê algo muito superior. Aquele velho clichê, mas diferente do que acontece, o Mob vai ganhar dele, vai humilhar ele e falar, é isso aqui que acontece e tal. Não, o Mob durante a luta, você vê que ele tenta salvar ele, entendeu? O cara, ele realmente tenta mostrar pro cara o que é ser humano, sabe? É muito lindo isso. E a luta, assim, é muito foda dos dois. E o Mob tinha tudo pra seguir o mesmo caminho do Toshiro. Mas não, o Mob, ele abraçou a humanidade dele, abraçou as fraquezas dele. Porque o Toshiro se vê um ser muito acima. O Mob também poderia se ver assim, mas o Mob, ele sabe que ele tem falhas. Ele é um cara fisicamente fraco, assim, porque ele não faz muito esporte, tadinho. Ele é um cara que é muito tímido com as garotas. Ele sabe dos seus defeitos e isso é importante para ele saber o quão humano ele é. Mas também saber dos seus defeitos também pode potencializar suas qualidades, sabe? Então ele sabe que tudo isso é importante para ele. Tudo isso que conecta ele às pessoas. E enquanto o Toshiro se afastou dos seres humanos, tentando se ver mais como quase um deus, o Mob não. O Mob abraçou essas fraquezas dele, esteve com seus amigos e foi crescendo como uma pessoa. Então, mesmo o Mob sendo só um garoto e o Toshiro um adulto, o Mob é um cara muito mais maduro. E é muito bonito durante a luta o quanto ele vai tentando salvar o cara. E aí a luta é muito foda. Pode destruir tudo, na questão de design, na questão de poderes. Quem assistiu o episódio é muito foda a luta mesmo dos dois. Então, tipo, você vê que os dois estão destruindo tudo, estão indo com tudo um contra o outro, mas ao mesmo tempo o Mob tá querendo salvar ele. Pra mim a questão de evolução dos personagens é muito legal. Em Mob Psycho, que os personagens não lutam só por lutar. Eu quero derrotar você porque você é mais forte. Você está na minha frente, preciso derrotar você para seguir em frente. Não. As lutas são importantes na questão de evolução narrativa dos personagens, na questão de amadurecimento, na questão de evoluir mentalmente, emocionalmente, sabe? Isso não é só uma luta por lutar, não é só para chamar atenção. Não, faz parte do roteiro. É muito bem feito isso, sabe? Os personagens realmente
crescem como seres humanos depois disso. E pra mim Mob é uma bela lição que todos deveriam ver. Não só todos deveriam ver Mob Psycho, mas todos deveriam ver esse vídeo. Então, muito obrigado por vocês nos acompanharem até aqui. Comentem que lutas te impactaram emocionalmente ou na questão de efeitos visuais. Que lutas te chamaram tanta atenção dos animes, galera. Curte aqui, compartilhe com seus amigos para vocês irem debatendo também mais sobre. E não se esquece de se inscrever no canal que muitos outros vídeos virão. Muito obrigado, gente, por nos acompanhar e continuem porque vai dar bom. E até onde vocês iriam para seus objetivos.